a sétima lição, João e o livrinho aberto. Essa profecia, esse capítulo, ele fala de algo bem interessante, tá certo? Ele vai nos levar, vai voltar um pouquinho, né, para 22 de outubro de 1844. Essa data é uma data marcante, né, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembrando que não foram os Adventistas do Sétimo Dia que marcaram a volta de Jesus, foram pessoas que estudaram a Bíblia e se confundiram com a passagem de santo para o santíssimo, né? Como o Gil deu uma pincelada hoje. E, claro que falar de doce e amargo fala de decepção, né? Fala de desapontamento. E alguém tinha que ser desapontado, e foi Guilherme Miller e o grupo, né, de estudos. Tá? Ele era batista, algumas pessoas da igreja metodista, e por aí foi. Mas vamos lá, vamos para o estudo número 7 da lição. Eu queria que essa classe tivesse uns 300 pessoas para a gente aprender juntos, né? Mas eu estou feliz porque estamos juntos. Aqui a Ellen está com a gente, a Leise, o Gabriel, e algumas pessoas não vão poder vir, né? Vai ter um evento agora à tarde na igreja. E eu cancelei algumas coisas, tá certo? Eu saí de algumas reuniões. Estou pedindo para o irmão Gilson ir. O Jal tá indo também. Eu disse, gente, eu não vou não para a reunião, vou ficar na classe bíblica e vocês veem aí o que dá para fazer. Porque é tanta reunião da lição, né? Nós estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Vamos orar, eu vou orar agora e alguém ora no final, combinado? Pai Santo, nessa tarde de sábado, nós te louvamos porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até o dia de hoje. Queremos pedir a tua bênção para cada pessoa que está conosco estudando tua palavra, para cada ouvinte do canal do YouTube. Que o Senhor permita que, pelo poder do Espírito Santo, pessoas venham se dedicar ao estudo da tua palavra e assim se preparar para a tua breve volta. Nós vamos aprender mais sobre a tua palavra. Esse assunto, Pai Santo, pode ser apenas um assunto que estamos estudando, mas pode ser o assunto que deveríamos estar abraçando todos os dias, o assunto que nos prepara para a tua breve volta. Por favor, nos ajude a estar na tua presença. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o capítulo 10 de Apocalipse. Gente, aí diz assim, ó. Oi? É a lição 7, né? Isso, lição de número 7. Tá certo? Quem quiser abrir a Bíblia, deixa a Bíblia aberta no capítulo 10 de Apocalipse, da Bíblia. Como o capítulo 7... Oi? Tudo bem, Gabriel? Tranquilo? Beleza, muito obrigado. Tá certo. Ótimo, combinado. Como o capítulo 7, o capítulo 10 de Apocalipse é uma profecia parentética. Ela se encontra entre a sexta e a sétima trombetas, dos capítulos 8 e 9 do capítulo 11, verso 15 de Apocalipse. Ela apresenta um quadro da última mensagem de Deus antes da segunda vinda de Cristo. A linguagem do capítulo sugere que o livrinho que o anjo traz em suas mãos não estivera sempre aberto, mas agora seu conteúdo será revelado. Na lição de hoje, aprenderemos sobre esse livrinho da descoberta do seu significado. É muito interessante isso aqui. A primeira pergunta, ela é bem interessante, que ela faz assim, ó, qual foi a cena vista por João no capítulo 10? Vocês perceberam que a cada lição, né, a primeira, a segunda pergunta parece que faz a mesma pergunta, não é? É como se fosse um cenário, né? Claro que era uma visão que João estava tendo. Qual foi a cena vista por João no capítulo 10? Qual foi a cena vista por João no capítulo 9? Qual foi a cena vista por João no capítulo 8? É muito interessante, né? Aí o verso 10 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Olha só, nós temos aqui uma explicação bem interessante. E esse verso,
ele é bem parecido com outros versos que nós lemos, apresentando a postura de Jesus Cristo, né, e alguma formação ali dos versos. Exilado na ilha de Patmos, o idoso profeta contemplou mais uma magnífica revelação divina de um anjo forte descendo do céu. Muito interessante isso aqui, viu? E ainda diz, envolto em nuvem. Frequentemente, as escrituras associam as nuvens como aparições de Cristo. Em Apocalipse 1, verso 7 e 14, verso 14, fala sobre isso também. O arco-íris nos faz lembrar da aliança que Deus estabeleceu com Noé e com toda a humanidade, de que ele nunca mais destruiria a terra por águas do dilúvio. Portanto, o conceito do arco-íris não era estranho ao profeta. Esse arco representa a misericórdia e a justiça divina como sendo a base do governo de Deus. Qual é a base do governo de Deus? A sua misericórdia. Não é a sua misericórdia, é a base do governo de Deus. E claro, se não fosse as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Qual foi a cena que João viu? João viu um anjo forte, não é isso? Envolto em nuvem, e seus pés como colunas de fogo. Então, eu só fiquei me questionando porque ele se referiu a Jesus como um anjo. Isso, porque quando se trata de guerra, nós vamos ver em alguns momentos também, e a lição de hoje, ela diz algo bem interessante, tá? A lição não, a Bíblia Andrews, quando se trata do Apocalipse 13, que o Gil pregou hoje. Quando se trata de guerra, aí ou briga com Satanás, então Jesus é chamado de Miguel. Miguel, Né? Aí está pronto para a batalha. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, na verdade, pelejaram contra a serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, anjo ou arcanjo, tá certo? Vai com maiúscula. Algumas pessoas até se perguntam por que chama de anjo, tá certo? Porque a Bíblia apresenta Jesus também como um anjo. Só que quando vai falar de Jesus como um anjo, é usado uma letra maiúscula em algumas traduções, tá certo? Só que não apresenta Jesus como um ser inferior, porque quando se fala de anjo, se fala de criatura e não de criador, não é verdade? Mas para algumas explicações, tá certo? Para alguns estudos dentro da teologia, o arcanjo Miguel ou o anjo Miguel é quando se trata de batalha. Aí o anjo vai à frente, e quem vai à frente da batalha é Jesus por nós, não é verdade? É Jesus por nós. Por isso que João ele vê o anjo se apresentando. É a visão que foi a cena que João viu. Só que esse anjo, que fique bem claro para mim, para todos nós, ele é um anjo diferenciado, não é verdade? Ele não era um anjo que tinha asas, que voava. Ele era um anjo que estava envolto de nuvens e tinha suas pernas como colunas de fogo. Então perceba que tem algo a mais esse anjo, não é verdade? Não era um anjo criatura. Não era um anjo criatura. Agora a segunda pergunta diz aqui: quem era esse anjo visto por João? O verso 10 é para comparar com o capítulo 10, verso 1, para comparar com o capítulo 1, verso 13 a 16. Eu gostaria de pedir a Leise para ela ler. Você leia, Leise, o capítulo 1 de Apocalipse, verso 13 ao 16, por favor. Só para a gente fazer uma comparação aqui sobre esse anjo, né, esse arcanjo. Certo, diz assim: e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Muito bem. Muito interessante, viu? Então percebamos o seguinte:
eu voltar aqui. O verso 13 a 16, ele casa perfeitamente com o verso 1 do capítulo 10 de Apocalipse. Concordam comigo? Porque perceba que As características batem, né? Isso, muito bem. Batem perfeitamente. Então, é semelhante ao filho do homem, filho de homem, né? Então, aponta para Jesus Cristo. O capítulo 10, verso 1 confirma isso. E aqui nós temos uma explicação bem interessante, tá? Bem interessante. No parágrafo da segunda pergunta, este anjo forte, visto por João, é o próprio Jesus que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. O seu rosto era como o sol, o verso 1 diz do capítulo 10 de Apocalipse, não é? Mas ainda tem mais. Essa descrição é muito semelhante com a de Cristo em Apocalipse 1, do 13 a 16, que a Leise acabou de ler. Ele não é um ser criado, e sim o Criador, o Deus eterno. Ele disse de si mesmo, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, até aqui nós temos algo muito importante sobre a descrição de que esse anjo é Jesus. A pergunta número 3, ela tem algo bem interessante. Alesi, depois da pergunta número 3, eu queria que você lesse esses parágrafos, tá bom? Pode ser? Pode. Está na lição. A terceira pergunta diz assim: o que esse anjo trazia em sua mão? Ele trazia algo em sua mão, não é? No verso 2 do capítulo 10 de Apocalipse. Então, nós vamos pegar 2 textos aqui, tá bom? Ellen, eu queria que você lesse Daniel capítulo 12, verso 4 e verso 7. Combinado? Combinado. E eu vou ler o verso 2 do capítulo 10 e a Ellen vai ler o capítulo 12 de Daniel e o verso 4 e 7. Depois a Leise vai fazer a leitura do comentário do autor da lição. Tem algo bem interessante aqui nessa pergunta, que é o que ele trazia em sua mão. Ele traz alguma coisa em sua mão. Olha o que o verso 2 diz. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só que interessante. Mar na Bíblia são povos, não é? Nações. Então vamos lá. Eu queria que a Ellen lesse agora o capítulo 12 de Daniel, não é isso? De verso 4 e 7, por favor. Daniel 12, 4 diz assim: E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo, para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. E o verso 7 diz: O anjo levantou as mãos para o céu, e em nome de Deus, que vive para sempre, disse: Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Muito bem. Ficou claro até aí? Uhum. Tem certeza? Ele deu uma data, não foi? Foi. Ele deu uma data. O anjo Gabriel, esse mesmo anjo que apareceu para Daniel, ele apareceu para João, na ilha de Patmos. Ele estava trazendo as revelações. A palavra anjo significa mensageiro, não é? O arautos, né? Significa mensageiros também de Deus. O que o livro de Daniel deixa bem claro para nós é que vai haver um acontecimento, não é verdade? O capítulo 10 está falando sobre um evento e o capítulo 12 de Daniel também, capítulo 10 de Apocalipse e capítulo 12 de Daniel está falando sobre um evento muito interessante. E nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Ele diz, como a Ellen leu, que o saber iria se multiplicar, muitos iriam esquadrinhar, muitos iriam estudar esse livro, mas Daniel ia parar por ali, porque Daniel iria morrer. 500 anos depois, 500 e poucos anos depois, Jesus Cristo nasceu. Então, não era para Daniel a profecia. É o primeiro ponto desse estudo, tá? A profecia não era para Daniel. Quando o anjo diz, olha, o saber se multiplicará e muitos irão esquadrinhar o livro. Muitos irão estudar esse livro. E o saber se multiplicará. Então, Daniel, para você, cele, pare por aqui. Aí o Gil falou hoje, não foi? Sobre algumas datas. Foi muito interessante a mensagem do Gil hoje. Gostei muito. E
E como nós podemos perceber, esse capítulo 12 fala sobre um grande evento. A Liz vai ler para nós um pouco, por favor. O anjo segurava na mão um livrinho aberto. Quando o profeta Daniel recebeu sua última visão, ele fora instruído a encerrar as palavras e a selar o livro até o tempo do fim. Esta recomendação se aplica de modo específico à porção das profecias de Daniel, que trata dos últimos dias, especialmente ao elemento tempo, dos 2.300 dias, de Daniel 8,14, referentes à purificação do santuário e à restauração da verdade. Muito o bem. Livrinho... Um momento, Aleise. Essa purificação do santuário, quando o Guilherme Miller estudou, ele achava que era a purificação da terra, falando sobre a volta de Jesus. Aí foi quando acontece o desapontamento. Daqui a pouco nós vamos ver mais detalhadamente. Por favor. O livrinho que se encontra aberto na visão de João é o mesmo que se encontrava fechado na visão de Daniel. Portanto, este livrinho que João viu é o livro do profeta Daniel. As palavras que se achavam encerradas nos dias de Daniel não deveriam permanecer assim para sempre. Elas permaneceriam fechadas apenas até o tempo do fim, até que se completasse o tempo especificado na profecia, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou 3 anos e meio. Considerando o princípio da interpretação profética dia a ano, este período de tempo corresponde aos 1.260 anos de supremacia papal, que vai de 538 até 1798 depois de Cristo. Muito bem. Pode continuar. Ao eliminar os ostrogodos, a última tribo ariana, em 538 depois de Cristo, o papado não tinha mais obstáculos em seu caminho. Assim, em 538, deu-se início ao período de 1.260 anos de supremacia papal. No ano de 1798, em decorrência da Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier, da França. Berthier. Isso. Este episódio marca o fim deste tempo profético de supremacia papal. De acordo com a profecia de Daniel, as palavras seladas do livro seriam desseladas e compreendidas depois, 1798 depois de Cristo, no tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Que privilégio podermos compreender os segredos de Deus revelado para o tempo em que vivemos. Muito bem. É muito interessante, gente, falar sobre isso, porque tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Quando o anjo Gabriel disse que o saber se multiplicaria, e Daniel não precisava mais saber e nem pregar sobre isso, porque ele iria morrer, né? Ele ia morrer, Daniel, para você até aqui. O desapontamento aconteceu em 22 de outubro de 1844. 14 anos antes, em 1830, Guilherme Miller começou a conhecer o livro Daniel e Apocalipse. É tão interessante analisar os nossos irmãos do passado. O Gil colocou algo bem interessante hoje na pregação sobre afinidade com a palavra de Deus, buscar interesse, como é que eu posso fazer para começar. Então, João Hus, Lutero, José Bates e tantos outros se entregaram ao Senhor, ao poder do Espírito Santo, para conhecerem esse conteúdo e assim transmitir para as pessoas. Agora, vamos entender juntos. Vocês acham que essas pessoas começaram a estudar porque era bonitinho, porque queriam estudar, porque não tinham o que fazer na vida e foram estudar, ou simplesmente porque chegou o tempo do livro ser aberto e o povo esquadrinhar o livro, o povo estudar o livro e assim levar avante o evangelho? Eu acredito que foi pelos acontecimentos, né, Léo? Isso.
E os acontecimentos, o que vinha acontecendo ali, os cumprimentos de profecias, levaram eles a estudar, a cavar mais, saber mais, ter o interesse, né? Muito bem. E estava chegando já o período de estudo do livro, porque o tempo, os 1.200 anos, 1.260 anos de supremacia papal, estava acabando. E acabando, iria começar o tempo do fim. E para dar o pontapé inicial, em 1798, dar o tempo do fim para essa data começar com ênfase, não era uma destruição, não era o céu que ia cair, era a pregação evangelística. Eram pessoas buscando comer o livro, né? Buscar o conhecimento para passar para outras pessoas. E eram pouquíssimas pessoas estudando. Pouquíssimas pessoas estudando. Guilherme Miller, ele passou 14 anos estudando Daniel e Apocalipse. É muito tempo, gente, estudando a Bíblia. Na verdade, 2 livros, é muito tempo. E ele ainda cometeu um erro. Ele datou a volta de Jesus. Passar 14 anos, olha só, eu acho que foi o maior teólogo da história, na verdade. Um pastor se forma em 5 anos. Guilherme Miller passou 14 anos estudando somente Daniel e Apocalipse. É muito tempo mesmo. A quarta pergunta diz assim: qual foi o juramento feito pelo anjo? Ele fez um juramento, né? O verso 5 e verso 6 tem a resposta. Verso 5 e verso 6. Você pode ler, Ellen, por favor? Posso sim, deixa eu só abrir aqui. Apocalipse 10, não é isso? Isso. 5 e 6 diz assim: Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou a terra, o céu, o mar e tudo que nele existe. O juramento foi: não vai demorar mais. Olha só, não vai demorar mais. Nem o juramento mais solene poderia ser feito. Ao jurar pelo Criador, o anjo, que é Cristo, jura por ele mesmo. Mais uma vez aqui, nós temos a prova de que o Deus que está falando é Cristo. O anjo que está falando é Cristo. Então, Jesus jurou por ele mesmo. Na verdade, ele declarou: já não haverá demora. Esta profecia não se refere ao fim da história, mas ao ponto da história em que as profecias de tempo de Daniel 8 e capítulo 8 ao capítulo 12 se cumpririam. Usando o historicismo como método de interpretação profética, identificamos o cumprimento das 2 maiores profecias de Daniel: 1.260 anos, ou dias e anos, né? E 2.300 tardes e manhãs, ou dias e anos, ou anos, em 1798 depois de Cristo e 1844 depois de Cristo. O período que se segue é chamado de Tempo do Fim, Daniel 11, verso 40, e Daniel 12, verso 4 e verso 9. É muito interessante estudar esse assunto, porque nós estudamos, eu sempre vou repetir no ano passado, foi muito bom estudar o livro Eventos Finais, mas quando nós começamos a pegar aqui textos bíblicos e voltando a algumas datas, dá aquela vibração forte, aquela vibração boa, de saber que nós fazemos parte dessa história. Nós conhecemos o conteúdo, ou estamos começando a conhecer, ou ouvimos falar sobre o tempo do fim. Que ordem recebeu João? Quando o anjo faz esse juramento, quando Jesus faz o juramento em nome dele mesmo, eles recebem uma ordem. E o verso 8, ele dá uma ordem, Ellen. Você vê aí no verso 8. Uhum. No verso 8 diz assim: Então, a voz do céu que eu tinha ouvido falar, falou outra vez comigo, dizendo: Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Olha só. O João recebeu uma ordem para ir para pegar o livro, não é verdade? É muito interessante isso aqui. O que o anjo disse? O que o anjo disse? O que aconteceria depois que João comesse o livro?
Então ele recebeu uma ordem para ir pegar o livro. O interessante é que nós temos aqui outro comentário. Alês, depois da sétima pergunta você vai ler novamente, tá certo? Vou aproveitar, vou explorar vocês bem muito hoje, vocês duas. Tá. Né? Vamos pegar vocês para ler um bocado. Ô, Léo, Por essa mais que pergunta eu fiquei meio sem entender, porque eu não sei se foi mal formulada, tá faltando um quê aqui, depois do né? disse? O que o anjo disse que aconteceria depois que João comesse o livro? Faltou o quê? Né? A palavrinha que aqui. Depois que ele comesse, aconteceria algo, não é verdade? Então vamos ver. O verso 9 diz: Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. É muito massa essa parte. Gente, eu gosto de ouvir sermões sobre essa profecia, de ler sobre essa profecia e estar aqui com vocês, justamente no capítulo 10. Porque todo mundo já sentiu isso aqui, ó. Claro que é um cumprimento profético, tá, gente? Mas eu falo na realidade. Você já comeu, já estava com muita sede e foi tomar água, a água aparentemente era boa, mas fez mal a você, ou um refrigerante, ou um suco, ou uma comida, algo do cotidiano. A gente com muita fome comemos algo que foi uma delícia, mas nos prejudicou. Eu tenho intolerância à lactose. Há 15 dias eu passei uma situação muito desagradável, tá? A Sheila mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha feito um doce e eu cheguei muito tarde em casa. Aí eu estava com muita fome. Eu comi rápido alguma coisa e fui direto pro doce que eu queria. Ela disse: Lando, coma pouquinho que eu fiz. Tem leite, mas o leite é com lactose, tá certo? Então, coma bem pouquinho. Minha gente, eu estava aperreado para comer aquele doce. Eu estava com uma vontade tão grande. E comi muito, eu enchi o copo e ela, menino, coma pouquinho, senão você vai adoecer. Eu passei 2 dias mal, e foi amargo no meu estômago, viu? Foi amargo. Falei, e aí mandei mensagem: Sheila, o pecado da gula é terrível. E João, ele, claro que não foi uma comida, né? Era algo profético. João recebe uma ordem para pegar o livro da mão do anjo e devorar esse livro. Então, perceba que comer o livro está relacionado ao capítulo 12, que a Ellen leu, de Daniel. Né? Na boca seria doce e no estômago, amargo. Quando a Ellen leu, capítulo 12 de Daniel, o anjo disse a Daniel: o saber se multiplicará e muitos irão esquadrinhar o livro, muitos irão estudar o livro. Então, é nesse ponto que João chega. João já tinha morrido, né? João já tinha morrido aqui, é claro, há muito tempo. Só que a profecia é para o tempo do fim. Então, quem foi que comeu o livro? Guilherme Miller. Mas antes de Guilherme Miller comer o livro, outros irmãos nossos já tinham comido, já tinham estudado, estavam orando agora e levando o evangelho, e esse evangelho despertando o interesse em outras pessoas. O evangelho agora estava se expandindo de uma maneira muito forte, muito forte. E pessoas sinceras e tementes a Deus estavam aceitando essa mensagem e levando. E Guilherme Miller chegou até ele começou a estudar. Ele estuda de uma forma muito forte. Ele devora o livro, ele come o livro. Só que no estômago dele, só que no final desses 14 anos de estudos, por volta de 14 anos, o conteúdo estudado se torna amargo no estômago, né? Se torna amargo no final do estudo. E a pergunta de número 7, ela fala sobre isso para a Leise fazer a leitura. O que representa essa experiência agridoce, né? Agridoce aqui vivida por João. É o verso 10 do capítulo 10 de Apocalipse, que diz: Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo, amargo. Aí a Leise agora vai fazer a leitura, por favor.
Os acontecimentos marcantes do fim do século XVIII e início do século XIX, como o grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol no dia 19 de maio de 1780, o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798 e a queda de estrelas em 13 de novembro de 1833 provocou um grande despertamento religioso, o que levou muitas pessoas a estudar as profecias bíblicas, particularmente as do livro de Daniel. Muitos ficaram convencidos de que Jesus voltaria naqueles dias. Foi o batista Guilherme Miller quem proveu um dos cálculos mais elaborados sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário de Daniel 8,14. Depois, com os estudos adicionais de Samuel Snow, milhares de pessoas passaram a aguardar, com grande expectativa, o retorno de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844, quando terminariam os 2.300 dias proféticos. Todavia, o dia passou e Jesus não voltou. Foi um grande desapontamento. O doce tornou-se amargo. Muito bem. Gente, essa profecia, ela é maravilhosa, maravilhosa. Porque ficou na história. E também, além da história, ficou na mídia. Já pensou que vai colocar uma placa lá na loja, fechado para a volta de Jesus? E no outro dia, com que cara abrir a loja? Porque Jesus não voltou para buscar. Servir de deboche. Só que o grupo de fé permaneceu firme. O grupo de fé permaneceu firme, estudando para ver o que iria acontecer. Só que só permaneceu firme aquele que estava buscando a resposta no Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que foi muito difícil para eles. Eu tenho certeza, eu acredito que foi muito difícil para eles. Ô, Léo, e por muito menos, né? Por muito menos a gente se entristece, desanima, enfraquece a fé. Isso, Imagine um desapontamento desse, né? Que eles estavam convictos ali de que estavam certos quanto ao evento, né? Eu diria que foi um doce, assim, né? Um doce tão doce quanto amargo, né? Porque a pessoa pensar que Cristo já estava voltando, que já tinha data, realmente algo assim, maravilhoso. E a decepção foi realmente da mesma medida, né? Enfim, foi realmente muito grande. Verdade, Ellen. É algo assim que você para... Eu fico pensando às vezes, meu Deus, muito obrigado porque eu estou vivendo hoje. Estou vivendo hoje, eu não estava vivendo. Porque eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei qual seria... A gente não sabe, né? Nós não somos oniscientes, né? Mas louvado seja o santo nome do Senhor, porque pessoas específicas estavam vivendo em épocas específicas, na verdade, e foram usadas pelo Espírito Santo. E eu agradeço muito a Deus pelas revelações que nós temos hoje, porque o conteúdo que temos hoje está maravilhoso para nos apegarmos e assim seguirmos em frente até o retorno de Cristo. Na verdade, nós não precisamos de mais revelações. Precisamos? Tudo está revelado. Tudo que precisamos para a nossa salvação já está revelado a todos nós, graças a Deus. Léo, eu tenho uma pergunta, assim, eu sei como a Igreja Adventista hoje em dia entende o que era aquela data, mas aí Guilherme Miller, ele meio que comprou essa interpretação da Igreja Adventista ou ele tem outra diferente para o fato de Cristo não ter voltado? Sim, vamos lá. Essa pergunta é ótima, porque quando eles se desapontam, o grupo ele foi reunido em Michigan, em uma fazenda. Então, eu não lembro o nome do casal que recebeu eles, que acolheu todos eles em casa. Ficaram em cima de um rochedo, de uma pedra muito grande. O livro A Chegada do Adventismo no Brasil conta que a ansiedade para ver Jesus era tão forte que eles poderiam sentir os seus pés se elevando. Eles agora, falta 5 minutos para meia-noite e a Bíblia diz que o ladrão veio à meia-noite. Era algo tão forte que é como se o corpo estivesse subindo. Você vê o que é a mente da gente, né? Isso.
É verdade, Aleida. Então é muito forte. E eu fico lendo o livro, eu não sei quem me emprestou esse livro, é um livreto, mas é muito bom. A leitura do livro causa uma expectativa muito grande, entende? Para você faz uma viagem no tempo e começa a olhar para a situação, ver, meu Deus, eles passaram por isso. Mas quando o Iron, ele passa de uma casa para outra dentro da fazenda, ele tem que atravessar o milharal. Aí, Ellen, quando a resposta vem, porque estava todo mundo chorando, envergonhados, desapontados, muitos pensando, rapaz, a gente pregou, batizou tanta gente, e agora? O que é que a gente vai dizer para o povo? Mas um grupo estava ali buscando respostas e se ajoelharam para orar e buscaram. Aí Deus vê a sinceridade. Aí a revelação não foi dada para irmão White, nem para Tiago White, nem para Guilherme Miller, nem para a esposa dele, nem para o casal. Foi dado para outra pessoa. Quando ele atravessa o milharal, ele está correndo, porque ele consola um grupo aqui nessa casa e vai correndo para outra casa consolar outro grupo. Vamos dizer assim, né? Então, vou ver como é que fulano está. Estou aqui com a Ellen, então vou ver como é que a Lazy está, né? Ou a Lazy está aqui, não, estou aqui com o Léo, agora vou ver como é que a Ellen está. Aí a Lazy vai atravessar o milharal. Quando a Lazy está atravessando o milharal, aí ela para no meio e vê o céu aberto, né? O céu se abre como uma tela, né? E é Jesus passando do lugar santo para o santíssimo. Quando a Lazy tem essa visão do lugar passando do santo para o santíssimo, então ela imediatamente, né, ela sente, claro que só quem estava ali na fé, quem estava envolvido pelo Espírito Santo, não é verdade? Se fosse por vontade humana, e só por isso, qualquer vã doutrina ou qualquer decepção tiraria o crente da igreja, não é verdade? Mas estava ali, em busca, em expectativa, e Deus conhecia o coração de Iron Edson, né, do rapaz, que eu estou dando um exemplo aqui como a Lazy, né? Então, quando ele recebe, imediatamente ele corre para contar o que foi que ele viu. Aí a irmã White e tantos outros ali começam a estudar e viram que estavam errados não estavam errados na profecia, tá certo? Da Na volta de data, Jesus, né? na data. Eles acertaram na data. Erraram Erraram só o na evento. interpretação. Foi o evento, que não era a volta de Jesus, era a purificação do santuário celestial. Jesus Cristo passando do santo para o santíssimo. E naquele momento, naquele dia 22 de outubro de 1144, começa o período de expiação. Não era o retorno de Cristo. Aí todos eles se convencem, né? O grupo pequeno, tá certo? Um grupo muito pequeno se convence de que estavam errados e agora o capítulo 10 de Apocalipse fica mais claro para eles. Eles agora entendem que um grupo tinha que se decepcionar, infelizmente. Só que esse grupo que se decepcionou não é necessariamente perder a fé por isso, mas sim buscar respostas no Senhor. Porque da mesma forma que o Espírito Santo abriu a mente deles para eles compreenderem as verdades sobre o estudo do santuário e a purificação do santuário de 22 de outubro, iria dar condições a eles para eles estudarem mais ainda o capítulo 10 e entenderem essa profecia da capítulo 9, né, de Hebreus, capítulo 10 de Apocalipse, e capítulo 12, e capítulo 7, 8 e 9 de Daniel, tá certo? Então, foi importante eles passarem por isso, porque Deus conhece o coração de cada um, não é verdade? Deus conhece o coração de cada um. Por isso, Ellen, que eu digo para você que eles foram convencidos, sim, foram convencidos pelo Espírito Santo. Agora, o grupo foi pequeno, tá? Um grupo muito pequeno. Porque algumas pessoas até por causa de deboche de outros se afastam, né, da igreja, já perceberam? Eita, fulano, teu Jesus nem veio, não foi? Eita, rapaz, que vergonha, eu vou para a igreja mais não. Não é verdade? Se decepciona. Aqui na pergunta número 8, segundo a profecia, quando o santuário celestial deveria ser purificado? Aí seria, no texto que a Leise leu, né? Das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando se cumpre esta profecia de Daniel 8,14, ela se cumpriu em 22 de outubro de 1844, tá certo? Só que o verso 23, Helen, você pode ler Hebreus 9, 23, por favor?
O verso 23 era o verso que clareava a profecia. É tão interessante o verso 23. Pode ler, por favor. Hebreus capítulo 9, verso 23. Certo, peraí que estava carregando. Tudo bem. Estou na Bíblia Online. Hebreus 9, verso 23. Aqui, diz assim: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Muito bem. Então era um cópia. Não era o santuário celestial. Eita, desculpa. Não era o santuário da terra. Era o santuário celestial. O que nós temos na terra é uma cópia do verdadeiro. E o capítulo 9 de Daniel diz que não era o santuário feito por mãos humanas. Se não for, se o santuário que seria purificado não é o santuário feito por mãos humanas, significa que não é, que significa que era um santuário celestial e não um santuário terrestre. Concorda comigo? Então, talvez ansiedade, talvez, enfim, alguma, né, ali, tá, meu Deus, é agora que vai acontecer. Talvez não permitiu que eles estudassem alguma coisa assim. Enfim, tudo bem, passou. Foram desapontados, né? Hoje nós estamos aqui Alguma estudando. coisa passou despercebido, né? Verdade. Porque às Mas vezes se não até a gente estudando a palavra, a gente vai estudar o mesmo assunto e a gente identifica pontos que a gente não identificou de outra vez. Com certeza. Alese, sobre o sermão do tesoureiro da missão. Aquelas Perfeito. 7, que sermão forte foi aquele? Foi. Eu nunca tinha parado para analisar que Daquela aquele maneira. homem, daquela maneira, ele era servo de Deus, morreu e não fez investimento para a família. Eu nunca tinha parado para analisar o sermão daquele jeito. Era um homem de Deus que cometeu um erro. Muito interessante. Pode falar, Helen. Eu ia perguntar assim, será que, de certa forma, talvez não fosse da vontade de Deus que acontecesse dessa forma e por isso que eles não encontraram esse outro entendimento? Por exemplo, eu fico me perguntando com relação ao povo no tempo de Cristo, que por mais que eles tivessem a palavra do Antigo Testamento, eles não conseguiram obter o conhecimento completo, uma boa parte, e aí eles no final acabaram condenando Jesus à morte, porque era para ser daquele jeito, né? Cristo era para ser rejeitado e morto. Então, de certa forma, havia uma venda nos olhos deles, que eles não podiam entender por completo até que tudo se cumprisse. Aí, como tem essa profecia também? Aí eu pergunto, foi porque o Espírito Santo, de certa forma, manteve essa venda nos olhos deles até que acontecesse a profecia e aí eles tivessem, então, essa revelação? Ou realmente não, foi algo humano apenas e os seres humanos que não entenderam mesmo? Eu vejo assim, como primeiro ponto. Eu vejo que foi vontade de Deus, porque a profecia tinha que se cumprir. O desapontamento tinha que acontecer. E tinha que acontecer justamente na data da purificação do santuário celestial. Aí eu penso dessa forma, que era a vontade de Deus que a decepção acontecesse. Agora sabe por quê? Porque talvez eles perderiam o céu. Eu só estou colocando aqui suposições, tá certo? Porque o ser humano tem a mania de trazer a glória para si. Aí, ó, foi eu que consegui a data. Foi eu que datei a volta de Jesus e acertei, ó. Aí perderia a salvação. Lembra da situação do povo hebreu quando saiu do Egito? Eles estavam a poucos dias da entrada de Canaã. Mas Deus permitiu que eles andassem 40 anos dando uma volta para chegar no mesmo lugar. Eles já estavam no mesmo lugar, mas era necessário o povo ser disciplinado, não é, para poder entrar na Canaã, em Canaã. E era necessário Deus esse Deus e os desapontamento. seus propósitos, né? Deus e os seus Isso, Alice, propósitos. pronto. Tinha um propósito, verdade. E também no capítulo 12 e capítulo 10 tem um propósito aqui, né? E o propósito de Deus é o cumprimento profético. Quando a gente fala de cumprimento profético, não é que tem que acontecer assim porque foi Deus que mandou e pronto. É porque, enquanto
os acontecimentos, enquanto os eventos estão aí, enquanto as coisas estão acontecendo, Deus está dando tempo para eu me converter. E sem falar que esse acontecimento trouxe muita coisa positiva no sentido em que houve pregação do evangelho, né, em muitos lugares. Por mais que tenha ocorrido desapontamento, mas o evangelho foi pregado, entendeu? A data estava errada, mas o conteúdo, o resto todo que foi pregado, estava correto. E aí, Não, a claro, data também foi estava uma prova. certa, o evento que estava errado. Isso, no caso, a data da volta de Cristo que estava errada, digamos assim. Sim. Mas É o verdade. conteúdo todo, tipo assim, de se converter, de buscar a Cristo, porque a gente sempre tem que estar com esse sentimento de urgência para a volta de Cristo. Mesmo que ele venha Verdade. demorar 1000 anos, a gente sabe que a gente espera Cristo apenas no momento da nossa vida mesmo. Então, assim, foi muito bom e também foi uma prova de fé muito grande que fez o povo de Deus também crescer, né? Muitas verdades também foram descobertas a partir disso. Então, tudo realmente tem um propósito. Verdade, Ellen. Concordo plenamente. Olha, nós vamos fazer também mais uma leitura. A Leise, tem essa, depois da oitava pergunta, aí tem o segundo parágrafo, é 70 semanas proféticas. Eu vou ler o primeiro parágrafo, tá certo? E você continua. Certo. Eu não vou pular porque as explicações estão perfeitas, tá certo? Uhum. Aí eu ia pular, mas eu vou cometer um erro muito grande aqui, tá certo? Se eu pular. O primeiro parágrafo diz assim: a chave para a compreensão de Daniel 8,14 é a profecia das 70 semanas de Daniel 9. O cumprimento profético das 70 semanas comprova que Jesus era o Messias prometido. Ele foi tirado exatamente no meio da última semana profética. Ele deveria confirmar o concerto com muitos por uma semana, que são 7 anos, tá? E na metade da semana, 3 anos e meio, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27. Então, perceba que as coisas tinham que acontecer. As 70 semanas, elas acabariam justamente na morte de Cristo. É a chave, né, para a compreensão de Daniel 8, tá? A chave para a compreensão das 2.300 tardes e manhãs são as 70 semanas. Porque depois da morte do ungido, né, filho de Deus, então nós começamos uma contagem ali forte até 22 de outubro de 1844, fechando as 2.300 tardes e manhãs, tá? A Bíblia diz que são 70 semanas são determinadas para o teu povo, capítulo 9 de Daniel. 69 semanas. Mas sobra uma semana dessas 70, tá bom? São 70 semanas, 69 semanas, então sobra uma semana. Nessa uma semana, que são 7 dias ou 7 anos proféticos, ela seria cortada ao meio. Por quê? Porque seriam os 3 anos e meio de pregação do Evangelho de Jesus. Aí, mas Léo, e o resto da semana? Aí envolve o apedrejamento de Estevão, a conversão de Paulo e a pregação aos gentios. Mais 3 anos e meio. Fará firme a aliança, não é isso que o verso diz? E o concerto por muitos por uma semana. Perceba que não ia parar na morte de Cristo. Não parou a profecia, ela foi até o fim. Apedrejamento de Estevão, conversão de Paulo e pregação aos gentios. E daí por diante. Combinado? Aí a Leise continua agora, por favor, a leitura. As 70 semanas proféticas, ou 490 anos literais, tiveram início com o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., autorizando a reconstrução de Jerusalém. De acordo com Daniel 9:25, avançando 7 semanas proféticas, ou 49 anos literais, chegamos ao ano 408 a.C., quando termina a reconstrução da cidade. Depois disso, viajando 69 semanas, ou 483 anos, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, quando o Messias seria ungido. Jesus, neste ano, foi batizado e iniciou o seu ministério público. Conforme a profecia de
Daniel 9:27, o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana ou 7 anos. Mas na metade da semana, ou seja, ano 31 depois de Cristo, Jesus morreria, pondo fim a todo o serviço sacrificial do Antigo Testamento. Após a morte de Cristo, restavam ainda 3 anos e meio da última semana profética. Estes anos ainda serviram para a pregação do Evangelho aos judeus. Este período profético das 70 semanas termina no ano 34 depois de Cristo, ano que Estevão foi martirizado. Nesse tempo, houve grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém, e estes foram dispersos para muitos lugares. Saulo se converteu ao cristianismo e o evangelho foi pregado aos gentios. Estas 70 semanas, ou 490 anos, eram um período seccionado, ou cortado do período maior de 200 e 300 anos, 2.300 anos. Subtraindo 490 de 2.300, temos um período restante de 1.810 anos. Acrescentando-se a este resultado a data de 34 depois de Cristo, ano do apedrejamento de Estevão, chegamos à significativa data de 1844. Fazendo uma comparação entre o calendário judaico e o atual, gregoriano, o dia da expiação ou purificação do santuário, que era 10º dia do 7º mês, coincide com o dia 22 do mês de outubro. Olha só. Então, não é algo criado por acaso. Na verdade, tem um propósito, tá certo? Foi feito estudos relacionados a isso. Não tem como fugir. As datas batem, as datas confirmam. Não é o Artaxerxes, os fatos ele dá uma históricos, carta. né? Sim, fatos históricos, verdade. Quando o Esdras ele pega a carta e leva, e foi lá como um servo de Deus, né, acompanhou toda a situação, no ano 457 começa toda essa situação profética. E o anjo Gabriel falou para Daniel e depois falou para João. Por isso que o livro de João e Daniel tem que ser estudado juntos, né? Juntos. O que pensava os mileritas ser a purificação do santuário? Né? Atos 17:31 e Mateus 25:31. Vamos ver esses dois versos, por favor? Eu vou ler Mateus, tá bom? Eu vou ler Mateus 25:31. Alguém lê Atos 17:31? Eu vou ler Mateus. Ler. Não tá? Ellen lê Atos 17:31. Eu leio Mateus 25. Posso ler? Pode ler. Atos 17:31 diz assim: Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha só. E Mateus 25:31. Diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, da sua glória. Então Jesus não virá sozinho. Por quê? Porque o capítulo 8, verso 1 de Apocalipse diz que houve silêncio cerca de meia hora, né, no céu. Então todos os anjos saíram para se encontrar com Jesus. E no verso 31 do capítulo 25 de Mateus nós temos essa prova. E também a Ellen faz a leitura de Atos 17:31. Para Guilherme Miller, a purificação do santuário consistia na purificação da terra e da igreja. Era esse o pensamento dele, que ocorreria na segunda vinda de Cristo, no final dos 2.300 anos. Para ele, a terra seria purificada pelo fogo no dia do juízo final. E ainda diz: desta maneira, milhares de mileritas, como eram chamados os seguidores de Miller, se prepararam para se encontrar com o Senhor. Porém, embora o elemento tempo estivesse correto nos cálculos da profecia, o evento não se referia ao retorno de Cristo. Isso é uma verdade. A última pergunta, ela dá aqui um parecer bem interessante nessa situação. O que de fato ocorreu no dia 22 de outubro de 1844?
Hebreus 4. Vamos ler Hebreus 4, por favor? Hebreus capítulo 4. Verso 14 e verso 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o que de fato ocorreu no dia 22 de outubro de 1144, Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. Tá certo? É intercessão, tá bom? E por que, Léo, falar, ele nunca foi não nosso sumo sacerdote, e isso traz alguns questionamentos para algumas pessoas, mas ele era o que antes disso? Ele estava onde antes disso? Ele estava no céu, no santuário. Só que tem data para se cumprir. Né? Você orava para ele ouvia, ele intercedia por você. Mas, de fato, o sumo sacerdote aconteceu em 22 de outubro de 1844. Porque, para que ocorra o período de investigação, né, o período pré-advento, é necessário que o sumo sacerdote entre no santuário. Então, Jesus tinha que entrar no santuário. Concordam? Não há expiação de pecado sem um trabalho do sumo sacerdote. Como Jesus Cristo, com sua morte, acaba com o trabalho do sumo sacerdote humano, né, não existe mais sumo sacerdote nem sacerdote, né, para realizar esses trabalhos de purificação, porque o sacrifício de Cristo é único e eficaz. Não existirá mais morte de Jesus. Então, Jesus agora entra no lugar santo dos santos, no santuário celestial, mostrando para nós o seu trabalho como sumo sacerdote e para realizar o juízo pré-advento, tá? Ou período investigativo. No 10º dia do 7º mês do calendário judaico, ocorria o dia da expiação. Este dia envolvia um complexo ritual de purificação do santuário terrestre, simbolizando arrependimento, confissão, perdão e purificação dos pecados. Levítico 16. Era um dia de acerto de contas. Assim, como o sumo sacerdote ministrava o sangue do cordeiro para fazer a purificação dos pecados registrados no santuário terrestre, Jesus também aplica os méritos de seu precioso sangue a todo aquele que se achega a ele pela fé, fazendo a purificação de nossos pecados. No dia 22 de outubro de 1144, Jesus passou a atuar no lugar santíssimo do santuário celestial e iniciou o seu ministério sumo sacerdotal. Estamos vivendo o grande dia profético da expiação. Quando Cristo encerrar esta obra de mediação e juízo, ele voltará para dar a recompensa a cada um. A profecia do livrinho aberto, que seria doce na boca e amargo no estômago, é uma alusão ao dia, ao grande desapontamento de 1844, quando milhares de cristãos aguardavam pela vinda de Jesus e ele não voltou. Porém, o anjo instruiu: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A igreja remanescente que estivera oculta no deserto por 1260 anos seria revelada como um movimento mundial e as verdades que foram pisoteadas pela ponta pequena seriam restauradas. Amém? Que maravilha. Que maravilha poder estudar um assunto tão importante como esse e saber que eu e você hoje, gente, de certeza, podemos e estamos fazendo parte
do grupo que está esquadrinhando o livro, está estudando este livro e se preparando para a volta de Jesus. Amém. Nosso dever agora é levar essa mensagem, apresentar a outras pessoas, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma missão, e a missão de todo adventista, de todo aquele que acredita no retorno de Cristo, é pregar as 3 mensagens evangélicas de Apocalipse 14. Amém? Amém. Um abraço, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de pedir a Leise para fazer a oração, por favor. E sábado estaremos juntos, se o Senhor permitir, para a honra e glória do seu santo nome. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos concede Teu Santo Espírito para que possamos conhecer, compreender as Tuas verdades. Amém. E nos prepararmos para a Tua volta, Senhor. Ajuda-nos a memorizarmos cada assunto aqui abordado, cada assunto estudado, para que possamos viver as Tuas verdades e transmiti-las a quem precisa também conhecer e ouvir, saber. Continua conosco durante toda essa semana, nos dá um restante de sábado feliz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. 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 Feliz sábado, feliz semana, né? Deus abençoe. Feliz semana. Tchau, tchau.